O NFL Combine 2018 aconteceu de 27 de fevereiro até 5 de março e tiveram vários destaques legais de jogadores que estão na universidade tentando ir para a NFL. É isso que a gente vai ver hoje. Sejam muito bem-vindos ao Golim Esportes, e o draft da NFL acontece de 26 a 28 de abril, que é quando os times da NFL selecionam os jogadores do college que vão ingressar nos seus times. Se vocês querem mais informações, tá aqui em cima. E a última chance dos jogadores da universidade mostrarem o seu valor é numa série de testes que é conhecido como NFL Combine, que acontece durante poucos dias, 27, 28, 1, 2, 3, 4, 5, durante quase uma semaninha aí. São vários testes, tem corrida de 40 jardas, tem supino, tem elevação vertical, tem salto em distância e tudo mais. E é a última oportunidade, já que os times já viram como os jogadores atuaram na temporada e agora querem ter alguns números deles, correto? Muito bem, dado esse resumo, vamos ver alguns dos destaques. Teve bastante coisa legal e não tem como a gente não falar de Shaquem Griffin. O Shaquem Griffin é um linebacker da UCF Knights, a Universidade Central da Flórida, o time de futebol americano da Universidade Central da Flórida, e ele fez números incríveis, cara. Ele fez 4.38 segundos numa corrida de 40 jardas, o que, olha só, é o recorde não só pro seu peso, ele tem 102 quilos, desde 2006, como também é o recorde para qualquer linebacker desde 2003. Ele fez em 4.38 segundos, que é o mesmo tempo do irmão dele, que é o Shaquille Griffin, que joga no Seahawks, só que o irmão dele é mais leve, tem 90 quilos. Agora, qual é o diferencial do Shaquem Griffin? Ele teve um problema quando ele era pequeno, ele teve o complexo de Adam, também conhecido, é a doença amniótica, na verdade, né? Meio amplo, mas é assim que chamam. E ele teve que amputar a mão esquerda, então ele não tem uma das mãos. Isso é muito interessante. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo um vídeo que o Paulo Antunes, narrador da ESPN, pra mim é a pessoa mais conhecedora de futebol americano no Brasil. Ele fez um vídeo falando um pouco sobre o NFL Combine, sobre os prospectos dos times e tudo mais, e ele falou sobre o Shaquem Griffin. Eu vou deixar aí na descrição. Aliás, se você quiser comentar lá no vídeo que você veio pelo Golim, vai ser bem da hora, sério, sou fã dele. E o que ele reforçou lá é que é difícil pro Shaquem Griffin acabar se tornando um titular da NFL ou ser draftado muito cedo, porque mesmo tendo esses números impressionantes, não só na corrida de 40 jardas, mas no supino, na elevação e tudo mais, é difícil sem uma das mãos ser linebacker. Mas isso é sensacional como estímulo para outros jogadores e principalmente como uma forma de inspiração incrível, cara. É muito legal mesmo e não é uma coisa que a gente vê sempre. E já que a gente falou de uma surpresa extremamente agradável no Combine, que foi o Shaquem Griffin, vamos falar do outro lado, que foi o Orlando Brown. Ele foi meio que uma decepção mesmo, porque ele é um tackle do Oklahoma Sooners, um time que foi muito bem nessa temporada do college. Só que os números que ele fez foram muito decepcionantes pro potencial que ele tinha no Combine. Então, primeiro que ele é um tackle, tudo bem, ele é um dos gordões, ele tem 2 metros, 0,3 e 156 quilos. Ele fez 5.85 segundos na corrida de 40 jardas e só pra vocês terem uma comparação, o Roger Goodell, que é o commissioner da NFL, ele tem 59 anos e pra brincar, no escritório da NFL ele fez essa corrida e fez em 5.41 segundos. Ele fez 5.85, o Orlando Brown. Lógico, Golim, ele é bem mais pesado, bem mais alto, tudo bem. Então vamos comparar com outros offensive linemen. Ele ficou em último nos testes físicos de supino, salto vertical e salto em distância. Então, ele era um tackle com muito potencial e que essa é a importância do Combine. Esses números são importantes e ele infelizmente foi bem mal. Então vamos falar de Saquon Barkley. Ele é um running back de Penn State. E antes de falar sobre ele, eu queria dizer que o último running back a ser a primeira escolha do draft foi o Kaidiana Carter, em 1995, que foi draftado pelos Bengals na primeira escolha overall do draft. Por que eu tô falando isso? Porque tem uma chance, embora um pouco remota, do Saquon Barkley ser a escolha número 1 do draft de 2018. Eu vou fazer um vídeo falando sobre o draft, tipo uma prévia que eu fazia na temporada, só que sobre o draft, algumas das minhas apostas, pelo menos para as primeiras escolhas, porque o Cleveland Browns tem 2 nas 4 primeiras escolhas do draft. Então, a maior possibilidade é que eles vão pegar um quarterback, porque é normal, é o jogador mais importante. Eu peço que vocês ignorem o cachorro. E dessas 2 escolhas, tem uma chance dos Browns pegarem um running back na
a primeira escolha e não um quarterback. Eu já vou falar um pouco sobre os quarterbacks. E o running back seria Saquon Barkley. Ele é muito bom. Ele tem 1,82 de altura, 100 quilos e realmente podem escolher ele na primeira escolha, cara, porque ele é um running back muito forte e eu consideraria o running back e o wide receiver as duas posições mais importantes depois do quarterback, porque é aquela situação, o quarterback ou passa ou corre, e a situação de corrida é muito importante. E também, para comparação, olha os números dele. Ele fez 29 repetições no supino, ele fez a corrida de 40 jardas em 4.4 segundos, o recorde foi 4.32, o que é ótimo, e ele fez 104 centímetros no vertical, ou seja, pulo e tudo mais. Isso é ótimos números para ele, mesmo ele sendo meio alto. 1,82 é uma altura boa para running back, mas muitas vezes eles são um pouco mais baixos, isso não importa na real. Então, como eu disse, o jogador mais rápido no geral, na verdade, foram alguns. Foi o Denzel Ward, foi o Perry Nickerson, o Dante Jackson e o DJ Chark. Eles fizeram... os três primeiros são defensive backs e esse último, o DJ Chark da LSU, eles fizeram... Ele é wide receiver e todos esses quatro fizeram em 4.32 segundos a corrida de 40 jardas. Só um número bizarro, velho. E agora falando um pouco dos quarterbacks com potencial para esse draft, eu selecionei 2 aqui para falar um pouco mais e outros 3 que, na verdade, nos power rankings, nos rankings de quem vai ser escolhido primeiro, são esses outros 3, mas eu já vou chegar lá. Primeiro, Baker Mayfield. Ele ganhou o Heisman Trophy de 2017. O Heisman é o prêmio dado ao melhor jogador da temporada do college, e eles veem isso com excelência, mas também com inteligência. Não é uma coisa tipo, quem ganhou, sabe? É mais do que isso. E desses todos aqui, ele é o quarterback mais baixo, ele tem 1,82, assim como eu falei do Saquon Barkley. E o quarterback, ele teoricamente tem que ser mais alto pra ver em cima da linha dos jogadores. Ele é do Oklahoma Sooners, como o Orlando Brown, o tackle que eu falei antes, e ele vai ser draftado com certeza, a questão é saber por quem. Eu sinceramente acho que ele pode ser a primeira escolha, mas muita gente tá falando também que a primeira escolha vai ser ou Josh Rosen, ou Josh Allen, ou Sam Darnold, que foram muito bem e fizeram também números excelentes no Combine, e depois do Combine eles subiram bastante, principalmente o Josh Allen. Ele subiu pra caramba, passou o Sam Darnold, inclusive, em prospecto do draft. E pelo menos na tabela que eu vi, de overall rating, ou seja, o rating de todos os jogadores que podem ser draftados, o Baker Mayfield e o Lamar Jackson, que eu vou falar agora, eles estão em quarto e em quinto. Na verdade, em quinto e em quarto, respectivamente. O Lamar Jackson, ele é do Louisville Cardinals, e inclusive ele pode ir pro Arizona Cardinals, isso é uma chance muito grande. E ele é o ganhador do Heisman Trophy de 2016, um ano antes do Baker Mayfield, e ele é muito bom. Mas tem uma polêmica premiando ele que eu queria falar um pouco aqui. Ele é quarterback e ele é um excelente quarterback, ele é alto, ele tem uma visão de jogo ótima, fez bons números no Combine, mas tem uma coisa de que alguns quarterbacks que jogaram como quarterbacks no college, muitas vezes eles vão pra NFL e se transformam em wide receivers. Um exemplo disso é o Julian Edelman, dos Patriots. Inclusive tem jogada em que ele faz o passe porque sentiram que era melhor, alguma coisa assim. Tá rolando uma polêmica do Lamar Jackson porque ele é negro e talvez a NFL tenha algum problema, não queira muito draftar quarterbacks negros e querem fazer dele um wide receiver, sabe? Eu sinceramente não acho que esse é o caso. Eu entendo que tem times que já tem um quarterback titular que não vão perder e queriam ter o Lamar Jackson como wide receiver. Nem ele mesmo tá falando dessa polêmica, é só uma coisa que tá circundando por aí. Mas ele falou que ele vai entrar num time como quarterback, ele não quer virar um wide receiver pra ser draftado. E assim como ele pode continuar sendo um Cardinal, só que não em Louisville e sim em Arizona, ele também pode ir pros Browns, ele pode ir pros Chargers, ele pode ir pra outros times. Então é isso, nos vemos na prévia do draft que eu quero fazer aqui também. E claro, não deixa de acompanhar o canal porque tem vários vídeos legais saindo. Eu quero agradecer o apoio de vocês, tá sendo muito legal ver os números aqui do canal e principalmente o comentário de vocês dão um feedback sempre, isso é muito legal. Falei alguma cagada, faltou alguma informação, o campo de comentários serve pra isso, eu leio tudo e fico muito feliz com isso. Se você gostou, dê um gostei aí embaixo, se inscreva no canal, a gente se vê no próximo, um abraço, fui!